Para começar o Ver Mais, vamos falar de procrastinação. Você é daqueles que adia toda a vida, o cumprimento de uma tarefa, um ato simples que pode ser resolvido e sempre deixa para depois. Você se identifica? Nós vamos saber quando isso pode ser um problema para a pessoa com a nossa entrevistada, a psicóloga Maísa da Silva, especialista em análise transacional. Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Bom, como definir a procrastinação? Bom, a procrastinação, nada mais é do que adiar o cumprimento de uma tarefa que precisa ser feita. Então, de forma bem clara, ela é se deixar para depois. Bom, e como saber que esse adiar tarefas para deixar para depois, adiar tarefas, ele está sendo prejudicial à saúde da pessoa? Então, na verdade, isso acaba baixando a produtividade da pessoa, né? Então, por consequência, a gente vai acabar se cobrando mais porque a gente vai vendo que a qualidade, né, dos nossos serviços, das nossas entregas, né, seja ele um serviço, seja ele uma performance, né, de trabalho, ou que seja nos estudos, enfim, né, ela começa a baixar a nossa qualidade, a gente já não entrega as coisas mais como antes, ou muitas vezes algumas pessoas chegam a perder os prazos, né, então tem um prazo de entrega e acaba não dando conta, ou vai adiando, e deixa para a última hora, e aí tem que fazer tudo correndo. E é claro que se a gente não tem muito tempo e faz tudo correndo, aquilo já não vai sair tão bem, né? Então, quando a gente vê que a nossa produtividade, ela de fato está baixando significativamente, a gente está aí tendo um problema, né, com a procrastinação. E aí uma coisa vai levando a outra, gerando mais problema ainda, né? Quando a gente sabe identificar se a procrastinação, ou melhor, se é uma procrastinação no que diz respeito ao adiamento na questão saúde mental, ou de repente um cansaço que a pessoa está tendo, né, uma preguicinha, enfim, como identificar esses três momentos? Isso é bem difícil, assim, e aí é preciso que a pessoa tenha consciência, ela precisa trazer mais para a consciência, né, entender o porquê que ela tá procrastinando. Se realmente ela está muito sobrecarregada, então ela está cheia de trabalho para fazer, ela está com muitas coisas, realmente não tem tempo, porque a gente precisa entender isso, que tem uma questão de tempo aí envolvida também, né? Então, se eu vejo que eu tenho pouco tempo e muitas coisas a fazer, então eu faço aquilo, é porque me falta tempo mesmo, então não é procrastinação, né? E aí muitas vezes a gente acaba de fato adiando as coisas por estar cansado mesmo, né? E aí é isso, assim, a pessoa precisa tomar consciência, ela precisa olhar um pouquinho mais para a realidade dela, para ela conseguir identificar esses pontos. Isso só a pessoa mesmo vai conseguir fazer, né? Identificando isso, por que é que eu estou fugindo dessa tarefa? Ou melhor, é uma fuga? Eu de fato estou fugindo ou de fato está me faltando tempo? Né? E a preguiça, ela está associada daí às próprias questões internas, né? Então, se eu estou com preguiça, normalmente eu estou procrastinando mesmo, né? Ou eu estou um pouco mais triste, né? Estou num processo ali interno, emocional, alguma coisa nesse sentido, que aí a pessoa pode avaliar e, às vezes, nesses momentos não adianta ficar se cobrando, né? Tem que dar um tempinho, esperar dar uma melhorada e aí tentar novamente. Você já até respondeu a minha próxima pergunta, que seria o que leva uma pessoa a procrastinar, né? Mas agora eu faço a próxima pergunta. Quando que a procrastinação, ela é uma doença, ela faz mal à pessoa? A gente não pode chegar a dizer que ela é uma doença, né? Ela se constitui como parte, né, de um processo interno que a pessoa faz. Então, um dos fatores que leva a pessoa a procrastinar muitas vezes é a interpretação que ela faz daquela tarefa, né? Não necessariamente que seja, mas a interpretação dela, né? Se a tarefa é muito complexa ou se a tarefa é muito desagradável, então a gente acaba fugindo daquilo ali, né? Então, a gente pode causar com isso outros problemas. Por exemplo, uma pessoa que já é ansiosa, ela tende a procrastinar mais, né? Mas a procrastinação em si, ela não é vista como uma doença de saúde mental. Mas eu ia perguntar então o pós, né? O que ela poderia levar? Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa pode piorar o seu quadro, ter crise de ansiedade, ou pode ir para uma depressão. É nesse sentido que eu quis dizer, né? Quando que esse adiamento, ele pode levar a um problema mental depois? Entendo. Enfim, entende. A questão é assim, né? Se a gente começa a adiar as tarefas, a gente começa a entrar num ciclo, né, vicioso com isso, porque no momento em que eu vou vendo as consequências daquilo, eu também vou acabar me cobrando mais.
né? Então eu acabo me cobrando, eu acabo trazendo mais pensamentos e, né, em consequência, também os sentimentos negativos em relação àquilo. Então, é claro que, por consequência automática, eu vou ficando mais deprimido, eu vou ficando mais ansioso, porque eu vou deixando as coisas para a última hora, né, tudo para cima da hora. As pessoas em si vão me cobrando mais, muitas vezes no trabalho, por exemplo, né? Então, com certeza, aquilo vai fomentando ali um processo de ansiedade, ou até vindo também a acentuar ali um processo depressivo. Agora, como acabar com isso? Dica importantíssima da psicóloga. Então, né, é claro que como a procrastinação ela tem muito a ver com os nossos processos internos, a pessoa ela precisa trazer para a consciência o que é que está acontecendo ali com ela, né? E isso é muito subjetivo, né? Então não tem uma receita de bolo para todo mundo. Mas, de forma geral, quando a gente olha só para a questão da procrastinação de tarefas, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma das questões, por exemplo, é você se organizar. Então, é muito importante que a pessoa liste, por exemplo, todas as tarefas que ela tem a fazer por ordem de prioridade, né? Então, se ela vai listando por ordem de prioridade aquilo que precisa ser feito. E aí, depois ela quebra aquela tarefa. Né? Quebrando aquela tarefa, ela vai fazer aquilo em micropassos. Sim, sim. E aí... Oi? Mas a gente travou a imagem, a gente perdeu o contato, mas eu acho que deu para... ela tá me ouvindo? A Maísa tá me ouvindo? Maísa, tô te ouvindo. Opa, eu vou agradecer a entrevista, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas eu achei bem legal a lista, essas dicas importantes, né? Eu acho que deu pro pessoal ficar ligado e prestar atenção em si, fazer essa análise, que é um assunto bem importante. Muito obrigada, beijo no seu coração e até a próxima. Obrigada, até a próxima, tchau. Demais, hein?